Fala, queridos, graça e paz, aqui é o diácono Fábio Monteiro falando. É um prazer muito grande ter você conosco na nossa EBD Online. Nós estamos estudando sobre discipulado, um tema tão importante e tão pertinente para esses dias de hoje. Hoje, a gente quase não tem tempo para nada, parece que a vida é uma correria muito grande. E aí, por conta dessa correria, a gente esqueceu dessa orientação de Jesus, dessa ordem de Jesus, em que ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Hoje nós vamos falar sobre ganhar pessoas, consolidar pessoas, gerar filhos na fé. Como é que eu faço para gerar um filho na fé? Como é que eu faço para consolidar esse filho na fé? Muito bem, eu queria primeiramente ler um texto com vocês. Deixa eu abrir minha Bíblia no celular. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante esse texto aqui, quando Paulo ele se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. É interessante que ele poderia dizer somente meu filho na fé. Não, mas Paulo diz verdadeiro filho na fé. Fábio, então quer dizer que pode ter filho na fé que não seja verdadeiro? Pode até ter pessoas que não são filhos na fé? Sim. Quando a gente fala de verdadeiro, porque está dando veracidade àquilo. Paulo está dizendo que ele é verdadeiro filho na fé, porque eu caminhei com ele. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu me encontrei com ele em Atos, ele era apenas um menino, um jovem. Ele me acompanhou, eu praticamente formei esse menino em Deus. E hoje Timóteo é um homem, é capaz de assumir a igreja de Éfeso, porque eu caminhei com ele, eu sei quem Timóteo é, eu sei o que Timóteo passou, eu sei as experiências que ele teve com Jesus, e Timóteo, para mim, é um filho na fé, é alguém que foi gerado nas minhas entranhas, é alguém que foi formado, alguém que caminhou comigo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes de mais nada, eu queria falar sobre os objetivos dessa aula. Primeiro, o objetivo é a gente identificar na Bíblia o propósito eterno de Deus. Segundo, entender o que é discipulado e a sua importância. Terceiro, fornecer alguns passos para discipular filhos na fé sarados. E quarto, mostrar o resultado do discipulado para o crescimento do reino de Deus. Então, gente, a primeira coisa que eu queria meditar com vocês é sobre o propósito eterno de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, que o propósito eterno de Deus é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, Jesus, ele é o primogênito de muitos filhos semelhantes a ele. E aqui que eu queria abrir um parêntese para a gente poder entender como fazer pessoas se parecerem com Jesus. Fábio, mas aí depende da ação do Espírito Santo. Fábio, sim, queridos, mas nós precisamos ter pessoas do nosso lado para nos ajudar, sabe, para nos fornecer informações, para traçar, moldar o nosso caráter em Deus. Se isso não fosse importante, Jesus não iria dar essa instrução. Então, se Deus tem um propósito eterno, Romanos 8, 29, esse propósito é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, ele disse ali qual é o propósito, gente. É ter filhos que se pareçam com Cristo. E qual é o processo que eu consigo gerar isso? Esse processo se chama discipulado. Pois bem, quando eu ganho almas, eu estou ensinando o caminho. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina no caminho que deve andar. Então, quando eu ensino o caminho, eu estou evangelizando. Quando eu chego para alguém e falo assim: olha, o caminho é Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Quando eu ensino o caminho, é uma atitude de evangelizar. Porém, quando eu ensino no caminho, está dizendo que eu estou lado a lado com ele.
Então, quando eu pego alguém para caminhar, para gerar essa pessoa em Deus, ela sai simplesmente do campo do evangelismo, que é muito importante nós ganharmos almas, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Entretanto, ganhar almas sem consolidar essas almas, isso realmente acaba sendo às vezes um trabalho e um desperdício, porque essas pessoas acabam não sendo formadas. Existe um homem que ele escreveu um livro, Kate, eu não lembro o nome todo dele, mas ele conta uma experiência muito interessante. Ele diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado A Formação de um Discípulo. Ele trabalhava num local e ele queria ganhar aquelas pessoas para Jesus. Então ele começou a evangelizar, e aquele pessoal todo se converteu, e depois de um tempo muita gente se perdeu, se desviou, e ele falou: Deus, eu errei em quê? Eu preguei o evangelho, todo mundo se converteu, e quando eu olho agora ninguém está firme. O que eu falhei? O que está acontecendo? O que deu errado? O Espírito Santo falou para ele: você fez um papel, você ensinou o caminho. Eles reconheceram que existe um caminho, entretanto, você não ensinou no caminho, faltou o discipulado. Então você teve um trabalho muito grande de pregar o evangelho, mas não teve o trabalho de consolidar, e essas pessoas se perderam. E aí ele começou a entender que tão importante quanto pregar o evangelho é discipular pessoas. Então, grave essa informação. Evangelizar é ganhar almas, é ensinar o caminho. Discipular é gerar filhos, é ensinar no caminho. Então, quando eu evangelizo, eu ganho almas, mas quando eu discipulo, eu gero filhos. Se o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, precisamos ensinar e formar as pessoas o caráter de Cristo. Segunda coisa que nós iremos tratar aqui nessa aula, deixa eu passar aqui o próximo slide para vocês. O que é discipulado, gente? A Adri chegou a falar sobre isso na última aula. Discipulado é uma palavra que vem do latim discipulato, que significa aprender. Discipular significa aprender, aprendizagem. Mas ela tem uma relação com uma outra palavra que significa tirocínio. Tirocínio está ligado a aprendizado, é um processo contínuo, está ligado a exercício, a prática de determinadas funções. Então, quando eu penso no tirocínio, eu vou me exercitando para desempenhar um papel que eu preciso desempenhar. Então, fala de um exercício, de uma prática, de uma continuidade. Eu botei aqui, Orlando Boyer diz: discípulo, o que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de outrem. Então, que coisa interessante, discípulo, ele não somente, irmãos, recebe orientação, o discípulo ele não só recebe ensino, mas o discípulo ele também imita a vida do discipulador. Será que é por causa disso que muita gente não consegue discipular? Será que faltam exemplos? O apóstolo fala uma coisa muito interessante. Hoje o meio gospel está cheio de evidências, cheio de gente evidente, mas tem pouquíssimas referências. Tem muita gente na evidência, mas tem pouca gente sendo referência. Então, quando eu quero discipular uma pessoa, ela vai imitar o meu estilo de vida. Por isso que Paulo falou: sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo: me imitem, porque eu imito Jesus. Olha para a minha vida, porque a minha vida reflete a vida dele. Quando a gente pensa em discipular alguém, irmãos, a nossa vida precisa refletir a vida de Cristo. A gente vê vários exemplos na Bíblia de discipulado. Elias discipulou Eliseu, Barnabé discipulou a Paulo. Isso aqui é uma aula tão linda. Um dia talvez eu grave uma aula falando desse relacionamento de Barnabé e Paulo para vocês. Paulo com Timóteo, né? Jesus com os 12 e tantos outros exemplos, né? E eu queria fazer uma pergunta. Se Elias discipulou, se Paulo discipulou, se Jesus discipulou, você tem discipulado? Qual foi a última pessoa que você discipulou? Qual foi a última pessoa que você dedicou a sua vida, investiu tempo? Será que tem muito tempo, irmão, que você não faz isso? Você entende às vezes como é difícil a gente trabalhar isso? Está vendo como é importante a gente trabalhar isso?
A gente vive um tempo hoje em que as pessoas, como eu falei no início, elas não têm muito tempo para discipular, tem que pedir a Deus estratégia. Senhor, me mostra alguém. Eu sou fruto do discipulado, minha esposa é fruto do discipulado e nós estamos firmes até hoje. E hoje parece que a gente não tem tempo para isso, irmãos. Vamos dar continuidade aqui. A Bíblia diz, Mateus 28, 19, que Jesus veio para fazer discípulos. Por isso que ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus veio com um propósito muito definido, né? Ele veio para salvar o homem, ele veio para perdoar, ele veio para redimir a humanidade, para perdoar pecados. Jesus veio para curar, Jesus veio para fazer tantas coisas, mas se você for perceber, todo o foco de Jesus estava em discipular. Não adiantava, irmãos, Jesus curar, perdoar, libertar, etc, etc. Se ele não discipulasse, todo esse trabalho dele seria em vão. Ele não teria homens que pudessem dar continuidade ao seu trabalho aqui na terra, ao seu propósito, à propagação do seu reino. Então eu preciso entender se o próprio Deus encarnado, que é Jesus, fez questão de discipular, porque é importantíssimo o discipulado. Você pode perceber que o foco de Jesus, irmãos, não estava em curar, o foco de Jesus não estava em libertar. Jesus fez isso tudo, mas o maior tempo do ministério de Jesus, Jesus investiu em discipulado. Porque Jesus não estava pensando somente no tempo que ele estaria aqui na terra. Jesus estava pensando no pós, o que vai ser daqui em diante. Um homem, irmão, que tem visão, ele discipula. Quando um homem não discipula, por mais que ele tenha, sabe, um projeto tremendo, por mais que ele tenha uma visão tremenda, mas se essa pessoa não discipula, aquilo morre com ele. O discipulado me faz alargar as tendas. O discipulado me faz, sabe, atingir novos níveis, novas dimensões, alcançar novos territórios. Se eu paro ali em mim, se eu acho que eu tenho uma visão tremenda, essa visão tem que parar em mim, ela vai morrer um dia. Mas quando eu começo a compartilhar, quando eu começo a discipular, eu faço com que aquilo ali tenha um efeito de uma tsunami, porque é imparável, vamos dizer assim, não tem como você reter isso. Então, por isso que Jesus ele investiu grande parte do seu tempo, do seu ministério, no discipulado, irmãos. Vamos dar continuidade aqui, que eu queria falar sobre o processo do discipulado. Eu costumo dizer, vou deixar o celular aqui na minha mão para ele não apagar a tela. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você discipular. Primeiro, existe o detentor do conhecimento. O detentor do conhecimento é muito ruim. Por quê? O detentor do conhecimento, ele acha que ele sabe tudo, que o discípulo não sabe nada, que tudo é somente vindo dele. Não, discipulado é um relacionamento. Você vai lembrar, quem estudou mais ou menos 20 anos atrás, 30 anos atrás, a característica do ensino era muito assim. O professor, ele era um detentor do conhecimento. O que isso significa, Fábio? Ninguém tinha coragem de perguntar nada, ninguém tinha coragem de falar nada, porque se levantasse a mão para falar, talvez o professor ia expor ou chamar a atenção daquela pessoa em sala de aula. Então, o detentor do conhecimento, ele não aceita ser interrogado, ele acha que só ele tem o direito de falar. E a gente vê tanta gente discipulando errado. Acha que o discípulo é como se fosse, sabe, um empregadinho do discipulador. Ele acha que o discípulo é quem tem que estar ali se submetendo a tudo que ele faz. Na verdade, você não está discipulando, você está formando um seguidor para você. Segunda coisa que é muito ruim no ensino e no discipulado é o mastigador. O mastigador do ensino ou o mastigador da aprendizagem. O que é isso, Fábio? O mastigador é aquela pessoa que ela não faz o discípulo pensar. Ela simplesmente quer fazer com que o discípulo reproduza tudo. Não, isso é errado, irmãos. A gente tem que fazer as pessoas pensarem. Eu me lembro uma vez, quando eu liderava a juventude, um jovem, nós tínhamos lá na nossa igreja, temos até hoje, uma prática que a gente chamava de caminhar. O que era isso? Antes de começar a namorar,
tira um tempo para conhecer a pessoa, conhecer a família. Não era uma receita de bolo, não era a regra, mas era uma forma de poupar, porque às vezes o jovem, né, vinha do mundo já doido para namorar, então às vezes acabava, desculpa a expressão, metendo os pés pelas mãos. Então a gente falava, tira um tempo para conhecer a pessoa melhor, caminha um pouco, depois você começa a namorar, mas tira pelo menos um tempinho. E aí uma vez um jovem veio me questionar, ele disse, Fábio, eu tenho que caminhar? Eu falei, não, você não tem que caminhar. Ele, ufa, então eu já posso namorar? Eu falei, pode namorar. E ele disse assim, porque disseram que eu tinha que caminhar. Eu falei, esquece isso, você pode namorar. Aí ele falou, mas por que tu diz então que tem que caminhar? Eu falei, eu não disse que tem que caminhar. Aí eu falei, vamos pensar comigo. Você está fazendo uma trilha numa montanha, tá muito calor, de repente você se depara com uma cachoeira linda, 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 você com sede, calor, você mergulha naquela cachoeira e aí dá de cara nas pedras e se machuca todo, você se arrebentou todo, porque a ansiedade de se refrescar era tão grande que você não pensou nos perigos. A ele, já entendi, não precisa me explicar mais nada. Eu falei, tá entendendo o que é o caminhar? O caminhar é antes de você sair mergulhando, tentar ver se tem pedra, ver se a água está gelada demais, pelo menos saber onde você está entrando. Ele, Fábio, não precisa me explicar nada, eu já entendi o que você quis dizer, que muitas vezes na ansiedade, na carência, a gente mergulha de cabeça e às vezes se machuca. Eu falei, é isso. Mas se você quiser se machucar, entra de cabeça. E não, eu prefiro entrar na cachoeira aos poucos. Ou seja, eu fiz ele pensar, eu não cheguei e criei uma lei, tem que ser assim, você está errado, está pegando para você está em pecado, nada disso. Eu fiz ele pensar e aquilo ali virou um sino para ele. E existe a terceira forma, que é o facilitador da aprendizagem. Então, quando você vai discipular alguém, não seja o detentor do conhecimento, só você sabe e o discípulo não pode passar nada para você, não. Ele não é um seguidor teu, ele é seguidor de Cristo. Deixa ele falar que é importante. Não seja um mastigador da aprendizagem, como se ele fosse um bebezinho e você quisesse facilitar tudo para ele. Não, seja um facilitador. O que é um facilitador da aprendizagem? É alguém que faça o seu discípulo pensar. Uma vez, um sábio, ele reunia algumas pessoas para ouvi-lo. Em determinado momento, aquele sábio fez uma pergunta e uma pessoa toda hora interrogava ele. Ele fazia e uma pessoa interrogava. E aí o sábio se reunia no dia seguinte, aquele grupo se reunia e o chato aparecia para interrogar o sábio. No outro dia reunia e o chato se apresentava para interrogar o sábio. Em um determinado dia, o sábio reuniu aquele grupo de pessoas e ele não foi interrogado. E aí ele estranhou, ele falou, poxa, engraçado. E aí ele começou a ficar preocupado, porque ele sentiu falta daquele chato que interrogava. E aí o que ele fez? Ele perguntou para aquele grupo de pessoas, cadê aquele fulano de tal, que sempre me perguntava, que me questionava? O pessoal começou a rir e falou, graças a Deus ele morreu, a gente não vai ter mais esse chato aqui com a gente. E o sábio começou a chorar. E aquele grupo de pessoas não entendeu nada e falou, sábio, ele era chato, atrapalhava, a gente falou que ele morreu e você está chorando. Ele falou, eu estou chorando, porque entre vocês, ele era o único que me fazia pensar. Então, lembre, aprenda a pensar e leve as pessoas a pensarem juntamente com você. Fazer discípulo não é uma tarefa fácil, porque fazer discípulo exige obediência, amor, oração, ensino, dedicação, tempo, exemplo, compaixão, porém é algo possível e imprescindível. Como eu falei lá no início, né? Fábio, é tão difícil fazer discípulo, é tão difícil, as pessoas dão trabalho, as pessoas... Meu filho, quem disse que seria fácil gerar? A minha esposa teve filho há pouco tempo. Gerar é um processo que dá trabalho, que tem investimento, que muitas vezes tem choro.
que às vezes a perna incha, a barriga cresce, dá dor na coluna. Gerar não é fácil, irmãos. Por isso que hoje a maioria das pessoas, elas se preocupam apenas com culto público, faz 2, 3, 5, 6 culto público, mas a gente não discipula ninguém de púlpito. De púlpito pode ser parte de um discipulado, mas discipulado é tete a tete. Jesus ensinou isso. Mas por que muitas pessoas não querem discipular? Porque parece que hoje o egoísmo tomou conta. Ninguém tem mais tempo para ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém quer cuidar. Ei, se a gente quer ver pessoas enraizadas, saradas, firmes, sabe, abundantes em Cristo Jesus, nós temos que investir tempo em discipulado, Fábio. Eu não consigo mais levantar pastor, mas tu está andando com alguém para formar pastor. Fábio, tem sido tão difícil levantar diácono, mas você tem caminhado com pessoas. Se eu tenho dificuldade de levantar pastores, se eu tenho dificuldade de levantar líderes, se eu tenho dificuldade, estando à frente da EBD, levantar professores, é porque eu não tenho andado com ninguém, gente. Discípulo não cai do céu, não. Caiu do céu foi Lúcifer, meu irmão, o resto dá trabalho. Se eu quero formar gente, se eu quero conduzir pessoas, se eu quero ampliar meu ministério, eu preciso discipular. E para isso eu tenho que dedicar tempo, eu tenho que dedicar amor, eu tenho que me sacrificar. Jesus fez isso. E aí? Você está disposto a obedecer Jesus? Você está disposto a gerar filhos na fé? É uma questão, irmãos, de obediência. Não é uma questão de gostar ou não. Isso é para todo mundo. E eu quero finalizar esse breve vídeo falando sobre alguns passos com relação ao discipulado. Esses passos aqui, irmãos, eles têm que acontecer quando eu penso em discipulado. Se eu quero discipular alguém, se eu quero ver um filho de Deus sarado na fé, firme em Jesus, frutífero, eu vou citar alguns passos aqui, 7 passos. Primeiro, para gerar filhos, eu preciso me relacionar. Não existe gerar filhos sem relacionamento. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Primeiro passo para se gerar filhos é relacionamento. Relacionamento fala de intimidade, fala de proximidade, fala de estar juntos. Então, quando eu me relaciono, porque, por exemplo, a Maria Clara nasceu, minha filha, porque eu tive que me relacionar com a minha esposa. Não foi fruto de milagre, não, irmãos. Foi fruto de relacionamento. Discipulado é fruto de relacionamento. Primeiro ponto, então, como que eu gero filhos para Deus? Me relacionando. Segundo, como que eu gero filhos para Deus? Acompanhando, irmãos. Não adianta você falar, ganhei uma pessoa para Jesus. Eu caminhei com ela 1 mês e agora ela vai seguir os passos sozinhos. Não, lembra que ela acabou de se converter. Ela é um bebê na fé. Eu tenho visto agora minha filha que vai fazer 1 ano, eu tenho que acompanhar, e ela já conseguiu engatinhar, e ela já consegue ficar em pé sozinha, ela já consegue dar um primeiro passo, mas desequilibra. E quem está ali do lado dela? Eu estou do lado dela. Será que você está do lado de alguém nesse processo? Ou simplesmente você acompanhou alguém? Eu ouço tanto isso, sabe? Estava dando muito trabalho, eu abri mão. Irmãos, tu deu muito trabalho para alguém também. Eu dei muito trabalho para alguém também. Então, o segundo passo é acompanhar. Terceiro passo é conhecer as necessidades, irmãos. Quando eu me relaciono, eu acompanho, eu passo a conhecer as necessidades do discípulo. Você passa a entender, poxa, hoje está precisando orar comigo. Não, hoje está precisando ser corrigido. Ele está dando mole nessa área, eu preciso conhecer. Quando um filho, eu sempre uso como exemplo o exemplo da minha filha. Hoje, às vezes ela chora, eu falo, é fome. Às vezes ela chora, eu falo, isso não é choro de fome. Ela fez cocô, desculpa a expressão, mas é isso. E nossos filhos na fé, muitas vezes vai acontecer isso. Hoje ele não está bem, hoje ele deu um mole, hoje ele tropeçou, mas eu estou ali conhecendo as necessidades. Quarto passo, eu preciso identificar como ele está. Irmãos, eu falo que quem não forma, deforma. E quando você identifica alguma coisa na vida do seu discípulo, você precisa tratar. Um exemplo disso é Jesus com Pedro. Quando Pedro dava mole, Jesus chamava a atenção de Pedro. Jesus identificava. Jesus foi preso.
Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala: para, Pedro, se eu quisesse aqui eu mandava miríades de anjos para me ajudar, Pedro, as coisas não funcionam desse jeito, Pedrão. E muitas vezes a gente vê o discípulo nosso falhando e a gente não consegue identificar aquilo e corrigir. Aí lá na frente nós temos cristãos problemáticos, com falhas no caráter. Amanhã, eu me lembro que uma vez, irmãos, foram levantar diáconos lá na igreja e eu me preocupava com o processo. Foi um período meio assim difícil. E aí levantou um diácono e eu pensei: esse rapaz não está preparado para isso. Ele não teve um processo, a Bíblia é clara. Ela fala: primeiro você deve experimentar, se for aprovado, exerça o diaconato. É o que a Bíblia fala. E aí, certa feita, eu falei para aquele irmão: você pode ficar na porta hoje? Ele disse: eu ficar na porta? Eu sou um diácono, isso não é para mim, pede para outro. Ou seja, provavelmente ele manifestou isso ao longo da caminhada dele, mas ninguém corrigiu. Então, quando eu caminho com alguém, eu vou ter que me expor, porque eu vou identificar algumas coisas e eu vou precisar interferir nesse processo. Quinta coisa, eu preciso educar e formar o meu discípulo. Aí é formação. Ninguém forma ninguém do dia para a noite, meu irmão. Parece que hoje a gente vive um evangelho fast food, né? Que você chega no McDonald's, entra com o teu carro, o que você quer? Um quarteirão, em 2 minutos já está no teu carro. Não! É formar, é caminhar, é processual, é passo a passo, irmãos. Então não existe gerar filhos para Deus, não existe consolidar filhos na fé. Por que Paulo falava lá atrás que Timóteo era verdadeiro, estava dando veracidade ao processo? Sexta coisa, eu preciso deixar que meus filhos na fé deem passos, como eu dei exemplo da minha filha. Hoje em dia ela já dá passo, ela anda a casa toda. Mas como que eu vou saber se é o momento de deixar ele dar os passos? Quando eu acompanho, irmãos. E outra, se ele estiver pronto para dar passo, não retém a vida dele, não. Tem muita gente que gosta de cortar a asa. O teu discípulo está querendo crescer, está avançando, já amadureceu, está na época agora de experimentar. Não, eu vou mantê-lo aqui, ó, paradinho, aprisionado, porque ele é meu seguidor, meu irmão, é mentalidade pequena. Sabe, por mais que você forme um discípulo, o discípulo nunca vai ser maior que o mestre. Nós não formamos discípulos para nós formamos discípulos para Jesus. Nós temos que investir mesmo e querer que essas pessoas cresçam, avancem, propaguem o evangelho. Sétimo, nós temos que estar pronto para corrigi-los e fortalecê-los. Por quê, irmão? Porque às vezes nesse processo todo, o nosso discípulo vai dar mole. O nosso discípulo, ele vai fraquejar. Tem dia que ele não vai estar bem. E a gente tem que estar sempre pronto para estender a mão e falar: cara, levanta a cabeça, vê onde você deu mole, dá a volta por cima, se arrepende e segue em direção ao alvo. O discipulado, pensa nisso. O discipulado é a única maneira de evitar a má formação espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais sou responsável. É o único método que produzirá cristãos maduros e capazes. Grava isso. É o único. Discípulo é o aluno que aprende através da palavra, atos e estilo de vida do seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros. Então, quando eu ensino alguém, essa pessoa que eu ensino, ela ensina a outro, e quando a gente vai ver, isso é um efeito meio que de uma tsunami. Você agora não está cheio de crente, você está cheio de discípulos de Jesus, homens e mulheres saradas, curadas, libertos, maduras, capazes de manifestar a glória do Todo-Poderoso. Para finalizar aqui, irmãos, deixa eu abrir meu último slide. Qual é a consequência disso tudo? Paulo estava preso em sua primeira prisão por volta de 60, 62 antes de Cristo. E sabe quem foi visitar Paulo? Sabe quem foi ajudar Paulo? Sabe quem foi consolar Paulo? Sabe quem foi ajudar Paulo a escrever, por exemplo, Colossenses 1:1, Filipenses 1:1, Filemão? Sabe quem foi fazer isso? Foi Timóteo. No momento de maior adversidade, de maior dor, de maior luta, em que Paulo está preso, preocupado com as igrejas, sabe quem aparece lá? O filho na fé, Timóteo. Paulo, como é que você está? Eu vim aqui te alegrar, eu vim aqui te consolar,
Eu sei que de repente você não está conseguindo escrever, mas dita aí que eu escrevo para você. A gente envia as cartas, Paulo, vamos continuar. Sabe por quê? No momento de maior dor, de maior angústia, de maior luta, sabe quem vai estar do teu lado? Os discípulos que você gerou para Jesus. Que você vai passar a ter aliança com essas pessoas. No momento de maior dificuldade, talvez quem vai te socorrer foi aquele que você passou durante muito tempo socorrendo. Então grava isso, é um vídeo breve, mas de uma extrema reflexão. É muito bom evangelizar e ganhar almas porque é sábio, mas é obediente àquele que discipula, é estratégico aquele que discipula, é aquele que consolida filhos na fé, porque gera pessoas maduras, firmes e capazes de propagar o evangelho. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.